Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 20 do livro de Atos dos Apóstolos. E se nossos cultos fosse assim? É isso que nós veremos hoje nesse capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Inscreva-se nesse momento, aproveite para se inscrever em nosso canal. Também clique aí no sininho à sua esquerda aí, para você nos acompanhar, porque diariamente temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Todos os dias, um vídeo novo da Palavra de Deus. Não esqueça também de dar o seu like e ajudar nosso canal. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou aqueles apóstolos para propagarem o testemunho de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, bem que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. E como o livro não se encerrou, então a história continua por meio de você, por meio de mim, por meio do pastor Daniel Deusdete, por meio da igreja moderna e da igreja de todos os tempos. Nesse capítulo, nós continuamos, Paulo continua seu ministério como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus, por onde quer que ele vá, sempre pregando e fortalecendo aqueles que ele já pregou. E assim como Paulo continuava seu ministério, assim continuava também as suas perseguições. Era sempre assim. Paulo ia na frente pregando e construindo e levando a palavra com amor, e o diabo vinha atrás tentando ao máximo desconstruir tudo aquilo que Paulo estava fazendo. Isso vale para todos os apóstolos e até para a nossa vida atual. E Paulo, empolgado com uma plateia ávida de ouvir a voz de Deus, pregava e avançava na pregação. Como eu gostaria, assim, de ouvi-lo pregar naquela época, como seria interessante estar num desses cultos, né? Passou da meia-noite, até que um jovem que ouvia sentado do cenáculo não resistiu e acabou adormecendo e por fim caiu de lá de cima. Na queda, ele acabou falecendo. Imagine o terror que se seguiu após a sua morte. Após a morte de Eutico. Mas Paulo ali o ressuscita e todos se alegram com o poder de Deus. Ele então ministra a ceia do Senhor e a reunião vai até o romper da alva, uma vigília. Que bênção, que culto avivado, que culto muito gostoso de participar, não é verdade? Nós estamos na quarta parte, que é o testemunho apostólico dos confins da terra. Nós dividimos Atos em 4 partes. E nós estamos na quarta parte, que vai até o capítulo 28, verso 31. Começamos no capítulo 13. Como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, ele sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em 3 viagens missionárias e suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. Assim também o Espírito Santo continua capacitando os homens atuais que se deixam levar pela palavra de Deus. Nós dividimos essa extensa parte 4 em 7 sessões. Estamos na sessão D, que se trata da terceira viagem missionária de Paulo, que ainda vai dos capítulos 18, 23 até o 21, 14. Então, como dissemos, Paulo ficou ali em Antioquia há algum tempo, provavelmente vários meses, a partir do outono de 52 depois de Cristo, até a primavera de 53 depois de Cristo. Mas logo ele partiu para a sua terceira viagem missionária. Lucas descreve a terceira etapa da evangelização de Paulo, as nações gentias. Mais uma vez, ele viajou para a Grécia. Depois daquele tumulto terrível, eles pareciam acostumados com essas coisas, Paulo ministrava na vida deles e se despediu para partir para Macedônia. Paulo partiu de Éfeso e subiu a costa da Ásia Menor por terra ou por mar, até Troade, e depois navegou para Macedônia. E de lá ele foi para Filipos, visitando assim vários grupos de crentes à medida que se deslocava. Enquanto esteve na Macedônia, Paulo pôde ter propagado o seu ministério até o Ilírico, a região onde estão situadas a Albânia e a Iugoslávia. Romanos 15, 19. Ele ia sempre encorajando os irmãos e abrindo novas frentes de trabalho, ou seja, ia plantando igrejas. Paulo, o maior plantador de igrejas de todos os tempos. E ali ele chegou à Grécia. Paulo chegou a Corinto
capital da província da Caia, onde passou o inverno de 56 e 57 depois de Cristo. Foi nessa época que ele escreveu a carta aos Romanos, que para muitos é considerado o quinto evangelho. No verso 4 estão listados os nomes dos companheiros que viajaram com Paulo. Embora o texto não informe explicitamente o motivo da presença deles, esses homens podem ter sido representantes oficiais da igreja que foram escolhidos para acompanhar Paulo na entrega da oferta coletada para ajudar a igreja de Jerusalém. Sópatro pode ser o Sosípatro, mencionado em Romanos 16, 21. Aristarco acompanhou Paulo durante a sua terceira viagem missionária e posteriormente também até Roma, onde esteve preso junto com Paulo. Segundo, não é mencionado em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Gaio de Derbe, na Ásia Menor, pode não ser o mesmo Caio da Macedônia mencionado em Atos 19, 29. Embora alguns manuscritos tragam Doberos, uma cidade da Macedônia Oriental, em vez de Derbe. Sobre Timóteo, nós temos as epístolas de 1 e 2 Timóteo, um jovem promissor dentro do reino de Deus. Tíquico viria a ser o representante de Paulo para várias igrejas durante a prisão do apóstolo. Trófimo acompanhou Paulo a Jerusalém, o que acabou causando a prisão do apóstolo. Aparentemente, também viajou com Paulo após a libertação do apóstolo de sua primeira prisão em Roma. Esses homens saíram na frente em direção a Troade. Novamente, Lucas constrói a frase na primeira pessoa do plural, indicando que acompanhou Paulo na viagem para Jerusalém. Após a festa dos pães sem fermento, eles navegaram de Filipos e 5 dias após se encontraram em Troade, onde permaneceram ali por 7 dias. No primeiro dia da semana, domingo, após o sábado judaico, eles tinham se reunido para partirem o pão. Considerando que estavam juntos para o culto da adoração no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, essa celebração deve ser entendida como uma comunhão e não apenas uma refeição casual. Como ele ia viajar no dia seguinte, Paulo continuou a falar com eles até meia-noite, e assim também os exortava. Era culto de adoração dominical. Dos versos 8 ao 12, Lucas registra que durante a pregação de Paulo, Eutico caiu de uma janela e foi levantado morto, o resultado mais provável após a queda. A restauração à vida desse jovem foi uma dentre 2 ressurreições de entre os mortos realizadas por um apóstolo no registro de Atos. E com certeza a queda não deve ter sido simples, né? Deve ter quebrado o osso também. Então a bênção foi completa, ressuscitou e restaurou aquele jovem. O culto, ao invés de se acabar, teve continuidade, porque uma tragédia dessa que acontece era para acabar o culto, chamar a polícia, chamar as autoridades e acabou tudo a festa, né? Não tem mais continuação. Mas ali tinham homens de fé e a obra do Espírito Santo estava sendo realizada naquelas vidas e Paulo curou tudo e era como se não tivesse acontecido nada. Então o culto, ao invés de acabar, teve continuidade. E da meia-noite em diante continuou a pregar até o amanhecer. E aí sim foi embora. Alguns deles foram de navio para Assos, mas Paulo permaneceu em Troade e depois caminhou cerca de 30 quilômetros até Assos. Preferiu ir a pé e ficava no litoral de frente para a atual ilha de Lesbos, cuja capital é Mitilene. Conforme combinado, eles se encontraram em Assos. Paulo embarcou com eles e prosseguiu no dia seguinte até Mileto. Navegaram costeando o litoral em direção ao sul para a cidade de Mileto, situada a cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Seu objetivo principal seria chegar o mais breve possível a Jerusalém, se possível antes do dia do Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Em relação ao cargo, os presbíteros eram representantes eleitos pela congregação de Éfeso. Em relação à função, deveriam supervisionar e pastorear a igreja de Deus. O ministério de Paulo durante a sua estadia de 3 anos ensinando em Éfeso, obviamente foi bastante extenso, abrangendo sermões públicos na sinagoga e na escola de Tirano, e também, particularmente, nos lares, nas residências, nas suas casas. Em resumo, qual foi o ensino e a pregação de Paulo, o apóstolo? Ele testificou, tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converterem-se a Deus
com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus, verso 21. Tanto judeus como gentios deveriam ir a Deus da mesma maneira, arrependidos dos seus pecados e confiando em Jesus Cristo. Havia uma compulsão nele para que o estava constrangendo em seu espírito a ir a Jerusalém. Com frequência, o Espírito Santo claramente orientou o ministério de Paulo. Paulo não sabia o que iria acontecer lá, mas sabia que pelo Espírito Santo, que prisões e sofrimentos poderiam estar aguardando ele. Ele nem tinha sua vida por preciosa, conquanto pudesse concluir com êxito que estava a ele proposto de completar o ministério do Senhor Jesus. Lhe havia confiado de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa afirmação de Paulo, do verso 25, de que eles não mais veriam a sua face, estava baseado na sua própria análise da situação e não em revelação divina, pois ele considerava muito improvável que fosse rever os presbíteros de Éfeso por causa dos seguintes motivos. A contínua ameaça dos judeus para tirar-lhe a vida, a revelação divina está no verso 3, a revelação divina de que o aguardavam ali cadeias e tribulações, está no verso 23, e seu próprio desejo de concentrar seu ministério no Mediterrâneo Ocidental. No entanto, a indicação de que Paulo retornou a Éfeso após ele ter sido libertado em Roma, 1 Timóteo 1, verso 3. Paulo declarou a todos ali que estaria livre do sangue deles, pois não deixou de proclamar a eles toda a vontade de Deus, ou todo o desígnio de Deus. Todo o propósito de Deus, isto é, a revelação que Deus nos deu em seu Filho Jesus Cristo, por meio de quem os cristãos recebem a salvação, incluindo especialmente a mensagem do Evangelho. Paulo não suprimiu nenhuma verdade do Evangelho. Pelo contrário, pregou o Evangelho em sua totalidade aos judeus e gentios, embora tenha agido com tato de discrição, nunca expôs as boas novas ao descrédito. Paulo ensinou que os presbíteros são os supervisores das igrejas, os bispos, e que é da responsabilidade deles todos, e não de um só, pastorear o rebanho. Ele dizia, e isso se aplica para nós hoje, pastores com essa responsabilidade. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, verso 28. Agora vem uma palavra difícil, mas verdadeira, que dentre essa liderança, dentre eles mesmos, haveria quem iria torcer a verdade e não poupar o rebanho de Deus. Essa advertência profética se cumpriu quando a igreja de Éfeso foi assolada, logo em seguida por falsos mestres, alguns dos quais, ao que parece, eram líderes da própria igreja. Hoje também não é diferente, pois há muitos lobos conduzindo o rebanho como se fossem ovelhas. A palavra de ordem, então, seria vigilância máxima. Ele tinha ficado com eles 3 anos, ensinando, pregando a eles, os exortando, de noite e de dia e com muitas lágrimas. Finalmente, ele os estava entregando a Deus e a palavra da sua graça, que tinha poder de edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então se defende, se justifica que ninguém cobrou nada, nem que devia alguma coisa a alguém. Paulo foi exemplo de que, mediante o seu trabalho árduo, ele pôde até ajudar também os fracos, com foco na palavra de Cristo, que dizia que haveria maior felicidade em dar do que em receber. Em seguida, despedindo-se, ajoelhou-se com todos eles e oraram. Eles choraram muito, abraçaram-se e o beijaram, e ficaram muito entristecidos por causa da sua declaração que jamais o veriam novamente. A antiga prática do beijo cristão, o ósculo santo, ainda hoje é mantida em algumas culturas. Eles o acompanharam até o navio, no verso 35. Atos 20 começa assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Esse é o primeiro versículo do verso 20, do capítulo 20, que tem 38 versículos. O verso 38 diz: entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Paulo fala da sua partida e adverte que após ele viriam lobos devoradores, e que dentre eles mesmos se levantariam homens que falariam coisas pervertidas.
Por isso que devemos nos guiar pelas Escrituras. Então está aí, capítulo 20, entregue. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 21. Isto diz o Espírito Santo. Ou assim diz o Espírito Santo. Capítulo 21, 40 versículos amanhã. Então inscreva-se aí no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda, dê o seu like, não se esqueça de dar o seu like. A parte escrita você vai achar aí em jamaisdesista.com.br, consulte lá, nós temos todos os links de todas as postagens de toda a Bíblia. Ossemeadores.com.br, você também pode acessar nossa loja virtual e nossa rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Fica com Deus, queridos.